Graças a Deus, queremos saudar a amada igreja na paz do Senhor essa noite. Peço a gentileza de você que pode se colocar de pé, quando estamos fazendo a menção do texto, a palavra do Senhor. Estamos alegres porque estamos na presença do nosso Deus. Aleluia, o qual é bondoso e nos permitiu uma vez mais adentrarmos essa casa de oração para buscar a sua face enquanto se pode achar. Amém? Amém. A gente leva a sua Bíblia em Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois vem Atos. Atos capítulo de número 2, versículo de número 40. Essa gratidão a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Estamos aqui reunidos como visitantes. Também queremos saudar os nossos irmãos que nos acompanham através da live. Deus possa os abençoar grandemente também nessa noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 40. Aleluia. Tem alguns irmãos aqui procurando. Culto de ensino, na palavra do Senhor, nós vamos ver hoje a igreja e suas doutrinas. Amém? Amém. Aleluia. Todos encontraram, queridos? Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 40. Glória a Jesus. Diz assim: e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Agora eu vou ler um texto lá na primeira carta de Paulo em Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Amém? Amém. Podeis aceitar, você pode, graças a Deus. Vamos ver então, queridos. Talvez alguém tenha ainda dificuldade, talvez não saiba, talvez outros já saibam, mas é sempre bom a gente relembrar a diferença de doutrina e de costume. Nós vamos falar aqui de doutrinas, e você vai ver que quando se fala de doutrina, se fala nada mais, nada menos do que a palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Amém. Lá no livro de Deuteronômio, diz assim, no capítulo 32, versículo 2, diz assim, goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Então vejam que Deus sempre teve essa preocupação de que o seu povo se inteirasse da doutrina da sua palavra. Amém? Amém. Então as doutrinas da igreja são a base para termos uma vida irrepreensível e vitoriosa. Quando eu falo igreja, o que queridos? Eu estou falando do nome, do CNPJ, do nome, a placa que vai pendurada na igreja, o escrito na parede, né? A igreja aqui que se trata é a igreja aqueles que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador em toda a face da terra. É dessa igreja que está tratando. É dessa igreja que Jesus disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Quando ele disse isso, ele não estava se referindo à placa A, à placa B ou à placa C. Não. Ele estava se referindo a todo ser humano que aceitou o plano de salvação estabelecido por Deus na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Então, durante os primeiros séculos da história da igreja,
Grande foi o combate empreendido por Satanás contra o conjunto de normas estabelecidos por Cristo e seus apóstolos. No entanto, Lucas assevera no livro de Atos que os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos, razão pela qual as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samária tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo de Deus. Não existe, queridos, dificuldade, não existe nada que possa impedir a igreja de seguir triunfante. Não existe demônio, não existe nada que o mundo possa fazer que impeça a igreja de seguir na sua caminhada. Mas eu quero que você grave bem isso, nós estamos falando da igreja corpo de Cristo, igreja espiritual, não a igreja física, essa casa de oração onde nós estamos, e em tantos lugares tem outros que se chamam por outros nomes e assim por diante. Não é isso que estamos falando da igreja, aquela onde o Espírito de Deus habita, que é o corpo do cristão, aquele que aceitou a Jesus e disse: eu te quero na minha vida, eu entendo que preciso do Senhor, o Espírito de Deus vai me fazer morada. Essa é a igreja que ele habita, até porque a Bíblia vai dizer que ele não habita naquilo que o homem construiu, ou seja, isso aqui foi feito por mão humana, ele não habita nisso aqui, ele habita na minha e na tua vida. Porque quando nós olhamos para o Calvário e concordamos que ele pagou o preço que nós deveríamos pagar, que o pecado exigia, a desobediência exigia, e o próprio Deus exigia que assim fosse feito. Já na antiga aliança era colocado sangue de animais em sacrifício para que desse um jeito de apaziguar a santa e justa ira de Deus sobre o pecado da raça humana. Mas tudo já apontava para o Cordeiro Imaculado, que se chama Jesus Cristo, o qual se entregou por completo pela minha e pela tua vida. Amém? Então vejam bem como é interessante nós sabermos das doutrinas da palavra do Senhor. Vivemos em dias onde um fala uma coisa, outro fala outra, o fulano diz que é assim, o outro diz que é assado, mas a palavra de Deus, ela é imutável. Ela não muda. Ela é a mesma aqui, é a mesma na China, é a mesma no Japão, onde você for. A palavra de Deus, a doutrina da palavra de Deus, essa não muda. O que muda são costumes de igrejas locais, de igrejas com a razão social, como essa casa de oração Ebenezer. Nós temos o nosso costume, os assembleanos têm costumes, os presbiterianos têm outros costumes. Não é disso que nós estamos falando falando de doutrina da palavra, e essa não muda em canto nenhum. Se mudar, não é a palavra de Deus. Amém? Então, bases da doutrina da igreja. Primeira base é o sacrifício expiatório de Cristo. Já começa com Cristo, porque Ele é a pedra principal, Ele é o cabeça da igreja. Quando se fala de um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Um corpo sem cabeça, ele não funciona, está faltando. Então Jesus é a cabeça desse corpo, Ele é a cabeça da igreja. Amém? Arão ofereceu o sangue de touros e bodes e fracassou na tentativa de abrir o caminho à presença de Deus. O pecado exigia que ele fosse retirado da presença de Deus, fosse apagado. O sangue dos animais na antiga aliança, quando ele era aspergido, segundo a instrução que Deus havia dado para eles naquele momento, ele não retirava o pecado, ele cobria. Ele tapava o pecado do povo, mas o pecado permanecia ali. Já quando Jesus entrega-se por completo na cruz do Calvário, o seu sangue é vertido, o sangue de Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, é superior a tudo aquilo que a antiga aliança trazia, né, para tentar solucionar essa questão do pecado. O sangue de Jesus apaga a minha e a tua transgressão. O sangue de Jesus, ele retirou. Ele não cobriu apenas, ele retirou. Paulo chega a usar a expressão de que a célula que nos era contrária foi encravada na cruz. Ou seja, Jesus tomou sobre si aquilo que nos condenava, que era a ofensa do pecado. Então, não tem mais isso sobre aquele que aceitou Jesus, porque ele já cravou lá na cruz do Calvário. E hoje nós não precisamos mais matar animais, fazer sacrifício, né?
Porque Jesus já fez e fez completo, não precisa de retoque, não precisa de mais nada. Amém? Graças a Deus por isso. Isto prova a insuficiência do sacrifício oferecido na velha aliança. Mas a oferta de Cristo, segundo Hebreus 10:12, foi o seu próprio sangue. Os primeiros sacrifícios eram apenas sombras e ilustravam o superior sacrifício de Cristo. É aquilo que eu disse. Tudo na antiga aliança é sombra do que nós estamos vivendo hoje na nova aliança. Ou seja, tudo do Antigo Testamento, nessas questões aqui, já apontavam para o Novo Testamento, onde Jesus iria se oferecer como Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem pecado, perfeito, para cobrir todas as santas exigências que a santa justiça de Deus exigia devido ao pecado da desobediência, que veio já Deus lá do Éden. Hoje a gente ouve falar de tantas coisas, mas na verdade o pecado ele traz sobre si, no seu bojo, a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, aquilo que tu recebe, que nós recebemos por pecar, é a morte. Primeiro a espiritual, depois a física. Porque se você atentar para o Éden, você vai ver que quando Adão e Eva desobedeceram a palavra de Deus sobre a questão do fruto, que a Bíblia não bota nome no fruto, eu também não vou colocar, eles tinham outros frutos para comer. E Deus disse que daquele não comessem, eles desobedeceram e comeram. Esse foi o pecado lá no jardim do Éden. Grave bem isso. Desobediência à palavra de Deus. E o pecado trouxe então a morte. Eles morreram, perderam aquela comunhão, porque morte é separação. Ninguém fica com o defunto dentro de casa, está morto, será no cemitério, você se desfaz daquele lá. Por isso que a morte é tão temida, porque causa separação. Quando Adão e Eva desobedeceram, houve essa ruptura então. Tinham comunhão com Deus na viração do dia. A Bíblia vai nos informar que Deus descia e passeava com eles no jardim. Até então não havia pecado, havia comunhão entre eles. A morte não estava presente, somente a vida, porque Deus é vida, vida com abundância. Mas no momento da desobediência, aí veio o salário, que é a morte. E ali começou a desgraça humana no sentido do pecado. Porém Deus, aleluia, sabendo que o homem, ou o ser humano, não teria como prover meios de se reconciliar com Ele. E o que me entristece, queridos, é quando você olha para a Bíblia Sagrada, você não vê o esforço da raça humana para se reconciliar com Deus. O ser humano foi se degradando cada vez mais, foi se afundando cada vez mais na lama do pecado. Se não partisse de Deus essa iniciativa, todos nós estaríamos condenados. Porque não havia mais temor. Você começa a ler ali o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, você vai ver que a raça humana ficou tão tomada pelo pecado, que por isso Deus mandou o dilúvio. Ele não conseguia mais suportar, aleluia, de tanto pecado, de tanta desobediência, de tanto que o ser humano se afundou na lama do pecado. E isso exigia da parte de Deus, pela justiça, pois Ele é justo, que Ele tomasse uma providência. Aleluia. Mas graças a Deus que o nosso Deus é misericordioso. A Bíblia diz que toda manhã suas misericórdias se renovam sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus planejou, Deus quis, aleluia, que nós estivéssemos aqui nesta noite para adorar e bendizer o Senhor. Glória a Deus. Planejou o plano gracioso de salvação na pessoa de seu Filho amado Jesus Cristo. E todos nós sabemos que Jesus, então, se entregou por completo em nosso favor. Então, desta forma, pela lei, ninguém é justificado perante Deus. Tem uns aí que acham, né, que se guardar tal mandamento, guardar outro mandamento, mas a Bíblia diz, e segundo a Bíblia deixa bem claro, mesmo que nós tivéssemos condições, grave bem isso, mesmo que nós tivéssemos condições de cumprir com todos os mandamentos, do primeiro até o 10º, isso não nos salvaria. Você está entendendo? Os mandamentos na antiga aliança eram para nortear o povo, para dar um norte para ele seguir moralmente, porque eles matavam um ao outro, e o homicídio já começou na família, quando Caim matou Abel, um irmão matou o outro. Veja a tragédia que foi se alastrando.
Deus colocou então essas normas, os mandamentos, para que eles não se corrompessem ainda mais. Mas os 10 mandamentos não salvam ninguém. A salvação é somente pela graça. Não existe salvação fora da graça divina. Amém? E graças a Deus por isso, porque se nós tivéssemos que cumprir com 10 mandamentos para ser salvo, nós não seríamos. Mas aí ia acabar sofrendo o dano de não cumprir pelo menos um. E a Bíblia diz que se tu falhar num, é como se falhassem todos. Quem conseguiria? Seria difícil, muito difícil. Eu diria até que é impossível, segundo a visão que eu entendo da Bíblia. Então, porque Jesus se fez maldição, né? Há um texto na Bíblia que diz assim, ó, maldito aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, na cruz do Calvário. Então Jesus, quando ele foi colocado no madeiro, ele estava se tornando maldito por causa do pecado. Não dele, por causa do meu e do teu pecado. Quantos podem dizer amém? Amém. Isso aí. Porquanto Jesus se fez maldição, nos resgatando da maldição da lei. Veja que aqui ele coloca uma maldição da lei. A lei se tornou uma maldição justamente porque não existia um ser humano capaz de cumprir à risca os 10. Por causa da contaminação do pecado. Então, aprove a Deus, né, em sua infinita misericórdia e graça, prover um meio de salvação para nós. Por ser impossível ao ser humano pagar sua dívida moral para com Deus, Jesus realizou então esse pagamento na cruz do Calvário. A confiança na morte de cara de Cristo é um dos fundamentos da nossa fé. Agora temos convicção de que o preço do nosso resgate foi pago e que a cédula que era contra nós foi cravada no madeiro. Isto resulta na paz que desfrutamos, sabendo que estamos livres da culpa e do pecado. É como se você fosse acusado legalmente do crime que você realmente cometeu, e aquilo é contrário a você, então está lá escrito. Agora, se dissessemos para os nossos dias, você teria que pegar um advogado para tentar se safar daquela acusação, vamos dizer assim, tentar se livrar. Só que nós não tínhamos esse recurso, humanamente falando, de nos livrar dessa acusação, né? Humanamente falando, não tínhamos. Então o próprio Deus deu um jeito de nos livrar disso. E por isso que a gente não cansa de agradecer a Deus, de dizer obrigado, Jesus, de reconhecer que somos gratos a Ele, porque se não fosse Ele, seríamos eternamente culpados. E eternamente, você sabe, o culpado eternamente ele vai para o inferno. Jesus veio para nos livrar da ira vindoura que virá sobre os filhos da desobediência. E os filhos da desobediência vão para o inferno. As pessoas têm dificuldade hoje, alguns, porque só acreditam que Deus é amor, mas esquecem que Ele também é justiça. Outros dizem que Deus não é tão mau assim para mandar o ser humano que Ele ama tanto para o inferno. Não é o que a Bíblia diz. Então, se você não está em Jesus, você corre o risco da condenação eterna. Mas se você vier para Jesus, Ele te livra da condenação eterna. Aleluia. Maravilha, né? Existe um escape para aquele que crê em Jesus Cristo. Então, a primeira base da doutrina bíblica é o sacrifício expiatório de Cristo. Certa vez eu estava evangelizando uma pessoa, ela disse: eu não pedi para ele morrer por mim. Eu disse para ele: nem eu. Também não pedi. Mas eu reconheço que se não fosse a morte dele, hoje eu estaria morto espiritualmente. Como muitos que a gente conhece, como outrora eu estava quando não tinha Jesus, que ando para lá e para cá, ando até bem cheiroso, bem vestido, mas espiritualmente são mortos. É isso que a Bíblia diz. Mortos espiritualmente. Mas Jesus veio para nos dar vida. Por isso Paulo diz lá em Colossenses, não me falha a memória, Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Né? Então todos nós estávamos mortos porque todos nós pecamos. E você diz assim: não, mas eu estou respirando bem, não tenho nenhuma enfermidade, mas eu estou falando espiritualmente. Amém, queridos? Amém. Segunda base então da doutrina bíblica: justificação pela fé.
Como vimos no item anterior, a base da justificação é a redenção em Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Pois o homem, o ser humano, enfim, através do sacrifício de Cristo, tornou-se livre do pesadíssimo fardo do pecado. Se a origem da justificação é a graça de Deus, concedida gratuitamente, diga-se de passagem, né, porque hoje tem gente cobrando, que Deus te abençoe, eu faça algo por você. Isso não existe na Bíblia. Vou repetir, é concedida gratuitamente, porque o preço já foi pago. Você não precisa pagar de novo. A base é a redenção em Cristo e o meio da justificação é a fé. Como leu o nosso irmão aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você acha que a tua fé é pouca, é fraca, sei lá, peça para o Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos disseram, mestre, aumenta a nossa fé. Nós somos discípulos de Jesus. Às vezes não temos uma fé suficiente para alcançar aqui, mandar uma montanha e se lançar no mar, mas temos fé para orar para o enfermo. Temos fé para falar de Jesus. E essa é a fé que agrada a Deus. Ele contempla o nosso coração e vê fé. Fé nele, na pessoa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Terceiro, a reconciliação com Deus. Nós estamos vendo aqui bases da doutrina da igreja Corpo de Cristo. Não se esqueça disso. Cristo cumpriu integralmente a vontade de Deus pelo ato de justiça de um só homem. Então ele diz aqui, foi através do primeiro homem que o pecado entrou no mundo, ou seja, através de Adão, e consequentemente trazendo consigo a condenação e morte física e espiritual a toda a raça humana. Mas mediante a obediência de um homem, vou repetir, mas mediante a obediência de um homem, Jesus Cristo, de seu ato justo, sua morte na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Na cruz, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Mas eu que agradei a Deus. Ele via que eu orava de madrugada, que ia para o monte, que eu era fiel na oferta, no dízimo. A gente gosta disso. Porque eu, não. Tudo que a gente faz não muda em nada, né, para a salvação. A gente faz as coisas porque já é salvo, não para ser salvo. Porque a salvação é exclusiva da graça de Deus. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Ele foi obediente, falando de Jesus. Ele foi obediente em contraste com a desobediência de Adão. Ou seja, Adão falhou, como nós também falhamos. Mas Jesus veio para não falhar. E não falhou. Graças a Deus por isso. Por isso ele nos resgatou, porque não houve falha. Eu estava falando com uma pessoa esses dias por um aplicativo de rede social, e ele disse assim para mim, eu não acredito que Jesus vai voltar. Eu disse, não, eu respeito como ser humano, eu respeito a tua posição, mas eu continuo crendo que ele vai voltar. Se você não quer crer, você tem liberdade para não crer. Assim como eu tenho liberdade para crer, e eu continuo dizendo para ti que Jesus vai voltar, e ele te ama. É porque ele estava decepcionado com algumas coisas que aconteceu com ele, então ele disse que não acreditava mais em Deus, que Jesus não ia voltar, aquela coisa toda. E é assim, essa reconciliação anula completamente todas as transgressões da alma que estava condenada à morte pela lei. O homem torna-se livre e plenamente perdoado, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Dessa forma, os homens, ou seja, todos os seres humanos agora, tornam-se realmente justos, identificados com Cristo e participantes de tudo quanto Ele é. A gente só se torna justo se Jesus estiver na vida da gente. Vejo que a lei só serve para condenar. Sabe por que a lei só serve para condenar? Porque justamente a gente não consegue cumprir com ela. Aí vem a condenação, você está escrito lá, não matarás, as pessoas matam, daí infringe a lei já está te condenando, ó. Tu matou. Ele fica apontando o dedo, tu matou. A graça não veio no primeiro momento
preste atenção, para a condenação. Ela veio para a salvação. A lei chega assim, ó, de sola, como se diz o popular. Tu fez isso, 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 e tu merece a morte. A graça chega assim, ó. Você errou aqui, 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 mas se você se arrepender, eu te perdoo. Você consegue compreender a diferença? Na lei você não tinha meio termo. Tanto é que a Bíblia diz que era olho por olho, dente por dente. Na graça você tem, na graça que se encontra em Cristo Jesus. A graça que salva. Agora Deus olha para o meu e teu coração e Ele sabe se houve um arrependimento sincero ou não. Não devemos nos iludir. Ah, Senhor, errei aqui, ali, me perdoa. E depois faz tudo de novo. Não é isso que agrada a Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa, vírgula, e deixa, ou seja, não volta a praticar mais. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia da parte de Deus. Amém? Vamos para o segundo tópico, então, quando nossas horas voam. A doutrina, então, é a palavra de Deus. Então, nós vimos aqui sacrifício expiatório de Cristo, justificação pela fé, a reconciliação com Deus. Amém? Amém. Então agora a doutrina é a palavra de Deus. O fundamento da doutrina. Em 1 Pedro 1, 24 e 25, encontramos fundamentos onde deve apoiar-se a doutrina da igreja, a igreja corpo de Cristo, a palavra de Deus. Grupos têm se levantado ao longo da história do cristianismo, ensinando doutrinas que não prevaleceram por serem puramente humanas. Aquilo que é humano tende a virar fracasso, mas aquilo que é divino permanece. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra vai permanecer para sempre. Glória a Deus. Amém? Então devemos confiar na palavra do Senhor. A igreja, porém, está fundamentada em verdades eternas e inabaláveis, pois Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então o fundamento da doutrina é a palavra de Deus. Também é Jesus, o Logos eterno. Jesus é chamado de palavra, ou seja, o Logos. Todos os seus ensinamentos foram ministrados em conformidade com a palavra do seu Pai, ou seja, a palavra de nosso Deus. Foi em cumprimento dela que veio ao mundo, que havia sido profetizado e tal. Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus por isso, porque tem gente aí negando essa verdade, gente. E não somente tudo o que existe foi criado por Ele, como também a redenção da criação se faz por Ele e por Ele. Pelo sangue derramado no Calvário, todas as coisas tornarão a reconciliar-se com Deus e o ser humano poderá readquirir a vida eterna perdida no Éden, quando escolheu afastar-se daquele que o criara perfeito. Vejam, quero destacar aqui, ó, quem escolheu foi o ser humano. Deus deu essa opção de escolha para eles. Daquele fruto você pode comer, daquele ali você não deve comer. Entendendo? Eles optaram por comer daquele fruto. É claro que a gente sabe, né, que teve o adversário que, né, deu uma conversada lá com a Eva, depois a Eva também conversou com o Adão. E por que a Bíblia fala do Adão, o primeiro plano, e não da Eva? Porque o Adão já sabia, Deus havia dito para ele. Cabia a Adão dizer: não, minha esposa, isso é loucura. Deus disse para nós não mexer, não vamos mexer. Mas ele concordou, talvez porque queria agradar a esposa, não sei, em vez de querer agradar a Deus, e aconteceu tudo que a gente sabe que aconteceu. Mas enfim, isso não é desculpa para nós pecarmos. Hein? Tem gente que diz: mas se não fosse o Adão e a Eva, então, né, não estava bem. Não é bem assim. Nós temos também condições que Deus nos dá de não pecarmos, de levar uma vida santa. Ser santo é ser separado. Amém? Separado daquilo que não agrada a Deus. Aleluia. Jesus, a pedra de esquina também.
A igreja é citada pela primeira vez em Mateus, capítulo 16, versículo 18. E no diálogo com Pedro, Jesus afirmou que haveria de edificá-la sobre uma pedra vigorosa, eterna, infalível, contra a qual as portas do inferno não haveriam de prevalecer. E aqui algumas religiões interpretam erroneamente, dizendo que a pedra é Pedro. Não, a pedra não é Pedro. A pedra que Jesus está falando aqui é aquilo que Pedro falou. A resposta que Pedro deu. Isso sim. Aí ele diz sobre essa pedra, que é a afirmativa de Pedro, ele ia construir, edificar a igreja dele, que somos nós. Nós aqui, outros lá na Europa, outros no Japão, outros na Ásia, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo com coração sincero, fazem parte desta igreja, que Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, se você está lutando, você está em dificuldade, mas você aceitou genuinamente Jesus como teu Salvador, você vai vencer. Não estou dizendo que você vai ser curado, que você vai prosperar, que você não vai morrer, nada disso. Porque tem gente dizendo que quem tem promessa não morre, não é o que a Bíblia diz, isso, aquilo. Se tu aceitou Jesus, não pode nem ficar gripado. Isso não está na Bíblia. Até porque, queridos, o melhor de Deus para nós não é aqui, é lá. Você entendeu? Eu já disse isso, vou repetir. Nem todos serão curados, mesmo tendo fé e pedindo para o Senhor. Mas nós temos que se agarrar à promessa de que nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus depois que Ele ressuscitou. Devemos sim buscar em Deus. Senhor, me cura. Temos que pedir, Ele mesmo diz, né? Pedir, dar-se usar. Mas se você não alcançar, amém. Não se desespere por isso, continue pedindo. E se Ele nos arrebatar, melhor ainda. Se a morte chegar para você ou para mim, amém. Vamos ser transformados. Vamos receber um corpo livre de tudo isso. Hoje as pessoas querem Jesus, mas já pensando em ser beneficiado. O maior benefício do Calvário é a salvação da alma. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É por isso que Jesus veio. Você pode ficar sarado e ir para o inferno. Você pode ser são e ir para o céu. É Deus que sabe todas as coisas. É Deus que conhece o amanhã. O mais importante, queridos, são ou doente, nós é de entrarmos no céu de luz. Para estarmos com Jesus. É claro que eu usei aqui uma palavra no sentido figurado, porque ninguém vai entrar doente no céu para não ser transformado. Mas eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você pare de orar para que Deus te cure de uma enfermidade. Não é isso. Eu quero que você saiba que mesmo que Ele não cure, você pode ser salvo igual. Você está entendendo? A gente canta aqui, né, com os irmãos. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, mas nós continuamos sendo fiel a Ele. Ah, Senhor, mas eu mereço. A gente não merece nada. O que a gente merecia era o inferno. É forte, não? Eu sei que é forte, mas é isso. É isso que eu vejo na Bíblia, queridos. O que nós merecíamos era o inferno. Nós já estamos no lucro, porque Deus proveu um meio de nós escapar disso, através de Jesus Cristo, quando entregou a sua vida no Calvário. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas Jesus faz milagre, viu? Ele ainda cura. Batiza no Espírito Santo. Se Ele quiser, Ele ainda ressuscita morto. Tudo que tem na Bíblia ainda acontece. Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Amém? Vamos ver então para encerrar a doutrina da graça de Deus. Justificados pela graça. O que nos justifica perante Deus não é porque eu não falto nenhum culto, não é porque eu canto bem, que eu prego bem, que eu não estudo bem, porque eu vou no monte, porque eu não vou no monte, porque eu oro às 3 da manhã. Porque... Não. É exclusivamente nós somos justificados pela graça de Deus. O sacrifício de Jesus, a cruz do Calvário, trouxe a graça de Deus sobre nós. E essa nos justifica. Quando nós, vou falar no popular agora, para que você entenda bem. Quando nós erramos ou pisamos na bola, a justiça de Deus está apontando para nós. Merece ser punido. Não estou dizendo, não me entenda mal. Deus não passa a mão na cabeça de quem está errado. Não é isso? Mas
ele olha e vê o sangue de Cristo aspergido sobre a minha e a tua vida. E esse sangue apazigua a ira santa e justa de Deus. É como se você, mãe, você, pai, fosse corrigir o teu filho quando você estivesse irado. E de repente você olha para ele e enxerga alguma coisa que te agrada e diz assim: vou corrigir ele, mas não agora que eu estou irado. Vou corrigir ele quando eu estiver em condições de corrigir mansamente. Glória a Deus. É isso que Deus faz com nós. Ele não deixa de nos corrigir, mas Ele não chega nos atropelando. Você está entendendo? Tudo isso por causa do sangue de Jesus, que está marcando a minha e a tua vida. E graças a Deus por isso. Mas se erramos, precisamos nos corrigir. Mesmo assim, o Senhor nos perdoou e justificou, porque, e como Ele o faz, veja bem, ó, dinheiro algum deste mundo seria capaz de pagar a nossa redenção, ou seja, a nossa salvação, pois era excessiva a nossa culpa, demasiada a nossa dívida e intolerável a nossa transgressão. Deus não tolera o pecado, mas Ele ama o pecador, porque é obra das suas mãos. E alguns confundem isso, né? Bom, se Ele me ama, então eu posso pecar à vontade. Não é o que a Bíblia diz. Mesmo assim, o Senhor nos perdoou e justificou. Porque, e como Ele o fez, Paulo nos afirma que é por sua graça. Essa justificação significa que Deus rasgou a cédula das dívidas que havia contra nós, cravando-a na cruz do Calvário. Ele anulou a nossa ficha, vamos dizer assim, né? Na qual os débitos nos condenavam, e agora acreditou em nossa conta o sacrifício expiatório do seu bem-amado Filho Jesus. Então antes, quando Deus olhava para mim e para ti e via uma ficha extensa, igual alguns criminosos que tem por aí, que tu abre lá a ficha deles na polícia, aquilo é um roubo, matou, roubou, aprontou, assim era nós de pecados. Essa ficha, essa folha, vamos dizer assim, o Senhor levou com Ele no Calvário. Aquilo que nos acusava passou para Ele. Ele tomou as nossas dores, tomou tudo aquilo que ia vir sobre nós, da parte de Deus, e recaiu sobre Jesus. Você está entendendo? É por isso que hoje nós estamos aqui. E para que você entenda bem o que é graça, graça é favor imerecido, ou seja, é algo que eu faço por alguém, ou alguém faz por mim que eu não mereço. Eu não tenho mérito para ser atingido por aquilo. Isso é a graça divina. A gente não merece, mas Ele fez. Guarde bem isso no teu coração. Estou vivendo num tempo em que parece que nós somos bambambam. Parece que Deus tem que ter, né, muito cuidado comigo, porque eu sou, né, a joinha de Jesus, o queridinho de Jeová. Para com isso, cuidado com isso. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos ser salvos. Somos salvos porque Ele resolveu nos salvar. Graça, favor imerecido. Quando você faz favor por alguém que não merece, talvez alguém até questione: por que tu ajudou? Eu não merecia ajuda. Mas você decidiu ajudar. Assim Deus fez com nós. Ele já diz que o Satanás é o acusador de todos aqueles que aceitaram Jesus. Ele chega lá e diz: ó, está lá, pregando, cantando, mas já errou aqui. Olha o que ele fez lá, olha isso aqui. Ele é acusador. Mas aí Deus diz assim: mas a minha graça faz com que eu perdoe ele e ele recomece. Glória a Deus. Mas por que tu faz isso, Deus? Porque eu decidi fazer. É uma decisão dele. Partiu dele a salvação. E nós precisamos entender isso. Porque senão eu começo a me colocar num pedestal. Não, eu mereci ser salvo. Não, nós não merecemos isso. Mas graças a Deus que não nos deixou perecer. Amém? Salvos pela graça. A graça se manifesta em nossa vida através da salvação que Deus nos proporciona. A superabundante e divinal graça é experimentada através da provisão feita pelo Redentor para os que anteriormente se encontravam debaixo da lei.
É impossível ao ser humano salvar-se pelas obras. Então veja bem, mas eu ajudo todo mundo, eu faço um monte de obra social, eu distribuo cesta básica, tudo isso é bom, mas não para ser salvo. A gente deve fazer isso por já ser salvo em Jesus, mas não para ser salvo. Isso não salva ninguém. Amém? Então, pela justiça pessoal, eu sou um cara, 100%, não devo nada para ninguém, não roubei, não matei, não fumo, não bebo e tal. Também não quer dizer que você vai ser salvo. Salvação só pela graça de Deus através de Jesus. Amém? Ou pela religiosidade, aquilo que eu estava falando antes. Eu oro, todos cultos, aquela coisa toda, aí começa o eu, não faço, aconteço. Se torna uma pessoa religiosa, que acha que tem mérito porque fez isso, porque não faltou nenhum culto, porque não sei o quê, porque trabalha, sempre está disposto a ajudar na igreja. Isso tudo é bom, isso tudo a gente tem que fazer porque já foi salvo, não para ser salvo. Isso não salva ninguém também. Amém? Ou por mandamentos. Então, ninguém é salvo por mandamentos também. A salvação é exclusivamente pela graça. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Perdoados pela graça. Somente a graça explica o perdão que o filho pródigo recebeu do Pai. Esse, pois, é o Deus que se mantém graciosamente disposto a perdoar tantos quantos o buscam, ansiosos de uma reconciliação com Ele. Aleluia. Cheios de fé pela graça. Veja que tudo é pela graça. É salvo pela graça, é justificado pela graça, é perdoado pela graça, é cheio de fé pela graça. Deus nos abriu uma porta nova, através da qual podemos entrar em um mundo completamente novo. Um mundo maravilhoso da fé, um mundo maravilhoso da vida e fé. O único meio pelo qual podemos agradar a Deus. Texto que nosso irmão leu. E agora de suas bênçãos como filhos amados. Nossa vida somente pode ser uma vida de fé através da provisão de graça de Deus. Por isso devemos diariamente orar ao Pai Celestial para que nos conceda o privilégio de crescer na graça. Tem um texto que diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Os cristãos e a graça. Somos herdeiros da graça. Através de Jesus nos tornamos herdeiros. Amém? Amém. Para quem quer ser herdeiro, né? Somos herdeiros. Amém. Sabe o que é ser herdeiro? Que você tem uma herança que você entrega para ti. Você é herdeiro de alguma coisa, não é isso? Aqui nós somos herdeiros através da graça, de tudo aquilo que o Senhor já tem providenciado para nós. Jesus tirou nós da condição de criatura de Deus e nos colocou como filhos de Deus através do sacrifício dele. Hoje todo mundo diz que é filho de Deus, não é o que a Bíblia diz. Alguns, enquanto tu não aceita Jesus, tu é criatura, o que Ele te fez. Ele é teu pai como criador. Mas quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus. Aleluia! Graças a Deus por isso. Então nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Estamos embaixo da graça. Isso quer dizer que o peso da condenação e o jugo da lei não mais pesam sobre a nossa vida. Agora estamos debaixo da bênção maravilhosa da graça de nosso Senhor, nosso Deus. Devemos crescer na graça. Significa dizer que o caminho da graça é progressivo. Hoje podemos experimentar a graça em maior porção que ontem. Amanhã mais que hoje, assim nunca cessaremos de ver multiplicada por sobre nosso viver a exuberante graça do Senhor. E para definitivamente encerrarmos essa lição de hoje, devemos ser fortes na graça. Não, eu estou meio fraco e tal, você precisa da graça do Senhor. Uma grande queixa do povo de Deus ao redor do mundo configura-se em que vive em um estado de permanente fraqueza espiritual. Isso simplesmente não precisa acontecer. A graça nos fortalece. Timóteo foi aconselhado a fortificar-se na graça de Deus. Paulo, quando escreve esse jovem, diz: fortifica-te na graça de Deus. Quem fica forte, se encha da graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. Isso só acontece através da palavra, através de termos Jesus habitando em nós através do seu Espírito. Amém, irmãos? Amém. Gostaria que você se colocasse de pé.
Aleluia. Talvez você não tenha compreendido bem, porque é meio corrido para nós falarmos tantas coisas. E tem uma série de doutrinas também que, quem sabe, outra hora a gente pode adiantar para possamos compreender melhor, né, o que é doutrina, o que é costume. O que nos salva não são costumes, são as doutrinas da palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que devemos observar os bons costumes. Amém? Se você quer uma oração, se você quer se aproximar ainda mais de Deus, que acrescente a tua fé, que você quer crescer na graça e no conhecimento, você quer reconhecer ainda mais, quer ser mais grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por nós, pelo plano de salvação de Deus. Se você está com enfermidade e quer receber uma oração, quero que você venha na frente. Nós vamos estar orando. Sabe, você não aceitou Jesus ainda como teu Salvador, você também tem essa oportunidade. Se você compreendeu que Deus tem um plano que Ele elaborou para te alcançar, para te salvar, para te livrar da ira vindoura que virá sobre aqueles que não aceitaram o plano maravilhoso de Deus, você também tem a oportunidade. Se não temos ninguém, vamos orar. E depois eu vou estar passando ao pastor Carlos, que ele está finalizando com essa reunião. Quero agradecer a paciência dos irmãos, né, que me escutaram aí. Mas é assim que nós aprendemos, é assim que nós nos firmamos no Senhor cada vez mais, através da sua palavra. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, por Tu nos ensinar, Senhor, a Tua palavra, através do Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Que possamos guardar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, como disse o salmista, para não pecarmos contra Ti, Senhor. E se porventura pecarmos, como disse o apóstolo João, temos um advogado junto ao Pai. Para que possamos confessar as nossas fraquezas, porque o Senhor está sempre disposto a nos perdoar, Senhor. Que haja um arrependimento sincero de nossa parte, porque reconhecemos sim que muitas vezes falhamos, Senhor, mas nós queremos, Senhor, estar na Tua presença. Queremos agradecer nesta noite por essa graça maravilhosa, salvadora, a qual o Senhor nos alcançou através do Seu Filho amado Jesus Cristo. Claro também, Senhor, pelas pessoas que estão nos acompanhando através da live. O Senhor conhece o porquê de cada um de nós, Senhor. Tu conhece o nosso aceitar, o nosso peitar e o nosso levantar. E em tudo nós te damos graças, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradecemos a Deus, né, a oportunidade, em primeiro lugar, de mais uma vez estarmos ministrando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Culto de ensino, não sei se os irmãos já são acostumados, aqueles que vêm pela primeira vez, né, estava acostumada com culto evangélico, sim ou não? Já frequentou. Amém. Bem, então o culto de ensino, irmãos, ele é mais claro, todos podem assistir, né? Mas é mais para o pessoal que já conhece um pouco a palavra, né? Porque senão a pessoa fica às vezes meio perdido, né? Hein? Mas o pastor Gilmar aqui ministrou bem o ensino, né? E nesse ano nós queremos ministrar mais ensino, irmãos. Então, às quartas-feiras, nós vamos estar ministrando, se a gente puder fazer um trabalho, tem alguns que a gente já vai trazer um trabalho de casa, até para passar para a igreja, de repente aquilo que ele não puder aprender aqui, ele poder ler em casa, né? Levar para casa, alguns ensinos bem dinâmicos, né? De algumas dúvidas. Eu estava lendo, estou fazendo um ensino ali do discipulado, e tem muitas coisas que é importante e provoca um debate dentro da igreja, né? E é uma benção, né? É uma benção quando a gente o que está ensinando acha aquela palavra boa, e aquele que está aprendendo está tirando as dúvidas, né? Então, o culto de ensino, ele é um culto participativo também, ao mesmo tempo, tá, irmãos? Então, quartas-feiras a gente sempre faz o culto mais abreviado, a gente não quer fazer o culto muito longo. Então, no máximo 1 hora, 7h30, 8h30 a gente quer estar concluindo o culto, amém?
tá? Porque os irmãos trabalham, então no outro dia tem que trabalhar, e é um culto mais rápido, nós não queremos fazer um culto prolongado, né? Mas é um culto de ensino também, tá? Domingo, irmãos, culto domingo, anúncio. Domingo, nosso culto é a partir das 9 horas da manhã. Né? Os nossos cultos sempre são às 9 horas da noite. Mas nesse domingo, exclusivamente, nós temos Assembleia Geral Ordinária. Tá? Então, todos os membros efetivos da igreja, batizados, em comunhão com a igreja, venha, participe. Tá? Você tem a obrigação de estar participando desse culto, até para você ficar por dentro daquilo que vai acontecer esse ano. Então nós vamos ter a posse da nova diretoria e os departamentos que irão trabalhar esse ano, né? Então, para que você fique inteirado, participe do nosso culto, vai ser uma bênção, né? Ao meio-dia, então, nós queremos fazer uma confraternização. Então cada um traga por família, né? Traga ali uma porção de carne. A salada a igreja vai dar salada, maionese, arroz, né? Então, um pouco de carne, né? Então, cada um traz um pouco de carne, né? Traz uma costela. A picanha está muito cara, né? Então, vamos trazer, cada um traz uma costelinha. Quem gosta de galeto, traz um galeto, salsichão, refrigerante, os homens, né? Traga um refri para a família. A gente vai estar trazendo alguns refri, irmãos, mas sempre é bom trazer alguns, refri, né, irmão? Coca-Cola, Fanta, né? Suquita, Tim, amém? E sobremesa, nega maluca, pudim, alguma coisa assim, nesse sentido aí, né? Então é um culto que a gente, talvez o culto vai ser um pouco administrativo, mas depois a gente senta, pode trazer seu chimarrão. Você pode tomar um chimarrão, vamos conversar, vamos se conhecer, né? Porque aqui no culto, a gente termina o culto, dá passo do Senhor, vai embora. Então, domingo a gente pode sentar, vamos almoçar junto e vamos tomar um chimarrão, conversar, bem, vamos se conhecendo e a igreja vai criando comunhão através disso. Amém? Só para concluir o culto, base bíblica do estudo do irmão Gilmar. Duas pessoas perguntaram, irmã Ed, qual é a base bíblica? Sobre a graça? Não, base bíblica do estudo do irmão Gilmar. O texto bíblico. Atos. Quanto? Atos? 40. Não. Versículo 40. Atos 2, versículo 40. Amém? Pensa de Deus, pelo menos sobre o livro de Atos, tá bem, irmão? Então, procure trazer um caderno, procure anotar, né? Para você aprender da palavra de Deus. Que o amor de Deus. Tá fraco, irmão? Parece que você está doente. Que o amor de Deus. Que a graça de Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo. Esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Deus abençoe, dê um abraço no teu irmão, estamos despedindo em nome de Jesus, tá bem? Tenha um bom retorno e até domingo, às 9 horas da manhã, hein? 9 horas da manhã, aqui na rua Carlos Finckley, número 100, ao lado da oficina Prima. Deus tem uma bênção para a tua vida, amém? Nós vamos estar fazendo a ceia no primeiro horário da Assembleia Geral, tá? Então das 9 até as 9h30 nós vamos estar fazendo a ceia já, amém, irmãos? Deus abençoe a tua vida, até domingo, se Deus quiser. Não errei.